Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Primeira Igreja Batista de Itapiruna. E tenho esse canal aqui no YouTube para compartilhar, nesses tempos de pandemia, compartilhar com vocês algumas preciosidades da Palavra de Deus. A mensagem que temos para hoje tem o título de O Último Inimigo. Trata-se da morte. A morte é o último dos nossos inimigos. Depois de derrotados todos os outros, ainda temos que enfrentá-la. É preciso vencer a morte. E nós temos informação preciosa na Palavra de Deus sobre esse inimigo e de como vencê-lo e a necessidade de vencê-lo. Vamos usar para a nossa mensagem o texto que está em 1 Coríntios 15, de 19 a 26. Leiamos a palavra de Deus. Diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então aqui, nesse último versículo, está o título da nossa mensagem: O Último Inimigo. Esta passagem está inserida num dos maiores capítulos da Bíblia, o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Foi escrito para combater algumas ideias errôneas que havia entre os irmãos da igreja de Corinto a respeito da ressurreição de Cristo. Havia muitas dúvidas e havia pessoas ensinando coisas erradas. Então Paulo escreveu esse capítulo para dar uma explicação detalhada e ampla. São 58 versículos e realmente são ensinos preciosos para nós. Aqui neste pequeno trecho do capítulo, então, Paulo diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. A morte é a marca da humanidade. É o que nós temos aqui nos versículos 21 e no versículo 22. Diz assim, que a morte veio por um homem. No versículo 22 diz, em Adão todos morrem. Somos todos filhos de Adão. Portanto, temos todos essa marca, a marca da morte. Esta marca foi atribuída a Adão lá no Jardim do Éden, quando ele desobedeceu a Deus. Deus tinha dito a ele, se você me desobedecer, certamente você morrerá. Então, pertencendo à humanidade, nós temos essa marca. É preciso vencê-la, vencer a morte. Mas, para vencer a morte, é preciso, portanto, ter uma nova vida.
Nessa mesma passagem, nesse mesmo capítulo, Paulo, aliás, aqui também, né? Paulo está dizendo que Adão, o primeiro homem, tornou-se mortal pela condenação por causa do seu pecado, mas Cristo veio como o segundo Adão para nos dar vitória sobre a morte. Na segunda carta aos Coríntios, Paulo repete mais uma vez o ensino que está versado aqui nesse capítulo 15 da primeira carta. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz que quem está em Cristo é nova criatura. Também pode ser traduzido é nova criação. As coisas antigas, as coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Então, se você está em Cristo, se você crê em Cristo, se você está unido a Cristo, então você é uma nova criatura, é uma nova pessoa. Cristo te dá uma nova vida que não será interrompida, que não será destruída pela morte. A morte é o fim da vida. A morte é o fim da vida terrena, a vida neste mundo. Alguém já disse que só há duas coisas certas na vida, as dívidas e a morte. Mas as dívidas, se você tiver sabedoria, pode evitar. A morte, não. Pessoas que passaram por doenças terríveis, doenças que são tidas como fatais, como o câncer, por exemplo, e conseguiram vencer a batalha, mas lá frente acabaram morrendo e acabaram na mesma condição de todos os mortais. A morte é o fim da vida terrena. E nesse versículo 19, melhor dizendo, né, Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Paulo estava discorrendo sobre o fato de que havia pessoas lá na igreja de Corinto negando que Jesus Cristo tivesse ressuscitado. E ele disse, então, se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vazia e a fé de vocês também é vazia, inútil, porque Cristo não é esperança apenas para esta vida. A morte é o fim da vida. Mas para manter a esperança para além da morte, para manter a vida, precisamos da fé em Jesus Cristo. Na Bíblia temos o exemplo do rei Ezequias, que recebeu um aviso de que ia morrer por meio do profeta Isaías. E ele então chorou e orou muito, pedindo a Deus que não morresse. E então Deus mandou Isaías voltar e dizer para ele, olha, eu estou te dando mais 15 anos de vida. Mais 15 anos. E Ezequias teve esse privilégio, né, de ser avisado que ainda teria mais 15 anos de vida, mas nenhum de nós sabe quando vai morrer, né? Porém, Jesus diz lá em João capítulo 11, versículos 25 e 26, diz: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Isto foi dito na ocasião em que Jesus tinha sido chamado pelas irmãs de Lázaro, que estava muito doente, que acabou morrendo. E quando Jesus chegou ali para atender o apelo das irmãs, ele já tinha morrido, mas Jesus o ressuscitou fisicamente. Então,
enquanto se passava todo esse episódio, Jesus disse para Marta, que estava triste, muito triste por causa da morte de seu irmão, ele disse: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. E perguntou para ela: você crê nisso? A morte é o fim da vida, mas vencê-la através da fé em Cristo é manter a vida, porque quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Ele mesmo disse: quem crê em mim já passou da morte para a vida. A morte é a pena para o pecado. Quando Paulo diz que em Adão todos morrem, ele estava falando daquela condenação lá do Jardim do Éden. Você certamente morrerá, e todos os descendentes de Adão também certamente morrerão. Na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e foram destituídos, foram separados de Deus, destituídos da glória de Deus, separados da presença de Deus. Na mesma carta aos Romanos, capítulo 6, 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte, quer dizer, a pena para o pecado é a morte. Nos meios jurídicos, no entendimento dos juristas, aliás, isto nem é preciso ser jurista para saber isso, a morte é pena capital. Existe a prisão por tempo determinado, existe a prisão perpétua. No Brasil não temos prisão perpétua, né? E existe a pena de morte. Também não temos pena de morte no Brasil, graças a Deus. Mas há muitos países em que existe a prisão perpétua, quer dizer, a pessoa passa o resto da vida na cadeia como se tivesse morrido em vida. E existe a pena de morte. A pessoa vai pagar com a morte pelos seus pecados, pelos seus erros, pelos seus crimes. E assim também Deus determinou na sua palavra que o salário do pecado é a morte. Mas esse mesmo versículo completa dizendo: o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E lá na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 14, Paulo estende mais esse pensamento. Ele diz que a sentença de morte que era contra nós foi cravada na cruz. Cristo a cravou na cruz. E Cristo, então, triunfou sobre os seus inimigos, sobre Satanás, sobre a morte, sobre o pecado, na cruz do Calvário. E por essa vitória, nós também temos vitória. No capítulo 8, primeiro versículo, Paulo diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A morte é a pena para o pecado. Vencer a morte é cancelar a pena. Portanto, como dissemos no início, a morte é o último dos nossos inimigos. Depois de derrotar todos os outros, ainda temos que enfrentar a morte. E para vencer a morte, precisamos de Jesus Cristo, da graça de Cristo, do poder de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz. A morte é a marca, a nossa marca da nossa humanidade mortal. Então, é preciso uma nova vida em Cristo, uma vida que não seja mais destruída pela morte. A morte é o fim da vida, mas é preciso, então, a fé em Cristo para ter esperança além da morte. A morte é a pena para o pecado, mas quando nós cremos em Cristo, nós somos libertos desta pena. E Jesus Cristo cancela essa pena, porque ele cravou a sentença que era contra nós na cruz.
A pergunta de Jesus para Marta, que nós já citamos, é: você crê nisto? E a pergunta que eu faço para você também, que está me vendo e ouvindo nesta hora: você crê nisto? Você crê que você pode vencer a morte pelo poder e pela graça de Cristo? No final desse capítulo, o apóstolo Paulo tem, é como se fosse um cântico, né? Ele tem uma expressão triunfal. Ele diz: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.